O lobisomem mantido escondido no Vaticano. Olá, eu sou o Kaique e o relato de hoje vai ser narrado por mim. Se você gostar desse vídeo e da minha narração, deixe o seu comentário aqui abaixo. Hoje você vai conhecer um relato que nunca foi divulgado publicamente, mas que circula discretamente entre pessoas que em algum momento estiveram ligadas aos bastidores do Vaticano. O que você vai ouvir agora não é uma teoria qualquer, é uma experiência pessoal contada por alguém que teve acesso ao interior da instituição mais fechada do mundo, e o que ele descobriu pode mudar completamente a forma como você enxerga o que realmente acontece dentro da igreja. O nome dele é Francisco Lorenzo, um jovem italiano apaixonado por história e arqueologia religiosa, que jamais imaginou que sua carreira o colocaria frente a frente com algo que ele até hoje não consegue explicar. E tudo começou em meados de 2004, quando Francisco, recém-formado em História Antiga pela Universidade La Sapienza, em Roma, foi aceito como estagiário voluntário no Arquivo Apostólico do Vaticano. Naquela época, o local ainda era conhecido por seu nome mais temido e respeitado, Arquivo Secreto Vaticano. Seu trabalho inicial parecia simples, quase burocrático: acompanhar estudiosos credenciados, digitalizar documentos antigos, auxiliar na organização de manuscritos e fazer pequenas traduções de textos datados dos primeiros séculos do cristianismo. A maioria dos documentos estava em grego arcaico, latim vulgar e aramaico, muitas vezes tão deteriorados que era necessário usar luvas especiais e ferramentas de conservação para manuseá-los sem causar danos irreversíveis. Desde o primeiro dia, Francisco percebeu o rigor e a disciplina do ambiente. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som ocasional das impressoras de digitalização e dos passos apressados de monges e pesquisadores. Os corredores eram frios, revestidos por paredes de pedra antiga, com prateleiras altas, repletas de códices protegidos por vidro. Havia sempre uma sensação de reverência, não apenas pelos textos preservados, mas pelo próprio espaço, como se ali estivesse uma presença silenciosa que observava tudo atentamente. O controle era absoluto, nada de celulares, gravadores ou qualquer equipamento externo. A vigilância era feita por guardas discretos, mas visivelmente atentos. Nos primeiros meses, a rotina de Francisco foi monótona, ainda que intelectualmente estimulante. Ele teve acesso a obras que muitos estudiosos jamais conseguiriam consultar em toda a vida. Estava empolgado, mas ao mesmo tempo se sentia como se estivesse lidando com algo que não deveria ser completamente desvendado. Era como se parte do conhecimento ali guardado tivesse sido intencionalmente enterrado, não apenas pelo tempo, mas por vontade direta da igreja. Apesar dessa intuição incômoda, Francisco seguia com o seu trabalho, tentando manter a mente focada nas tarefas diárias e evitando levantar suspeitas sobre qualquer curiosidade fora do esperado. Mas foi justamente essa curiosidade que o levou a notar pequenas incoerências. Havia setores dentro do arquivo cuja existência não era reconhecida oficialmente nos mapas internos. Portas que apareciam fechadas em todos os documentos, mas que em certos momentos estavam destrancadas, revelando corredores escuros que pareciam levar a outras áreas ainda mais restritas. Francisco chegou a presenciar pessoas circulando por esses locais, sempre discretas, sem crachá, com roupas diferentes das dos religiosos. Algumas usavam ternos escuros, outras vestes que lembravam túnicas.
A princípio, ele pensou que fossem especialistas externos, talvez historiadores convidados, mas logo percebeu que ninguém falava sobre eles. A maior parte dessas figuras passava despercebida pelos demais, como se fossem invisíveis à rotina institucional. Francisco observava em silêncio, tomando notas mentais. Certo dia, enquanto organizava uma caixa com códices para a sala de transcrição, percebeu algo em comum. O ambiente estava mais silencioso que o habitual, como se o ar tivesse se tornado mais denso. Ao olhar para o fim do corredor 6, viu uma figura atravessando lentamente, vindo de um setor que, em tese, deveria estar trancado. Era um homem alto, vestindo uma túnica escura, quase negra, que parecia absorver a luz ambiente. A primeira impressão foi a de que se tratava de um cardeal ou de algum alto funcionário da Cúria Romana. Mas havia algo estranho naquele homem. Ele caminhava de maneira rígida, com os braços para trás e com passos pesados que produziam um eco sobre o piso de pedra. A postura era excessivamente curvada, quase natural, como se estivesse querendo ser notado por mim. Francisco paralisou. Não sabia explicar o porquê, mas sentia um calafrio intenso. Algo dentro dele reagia àquela presença de forma visceral, como um instinto de autopreservação ativado sem motivo aparente. Tentou disfarçar olhando para os seus papéis, mas seus olhos voltaram automaticamente para a figura. Quando o homem passou por ele, Francisco sentiu uma mudança na temperatura do ambiente. O ar parecia mais gelado, como se a figura absorvesse o calor do local. Foi então que ele percebeu os detalhes. A pele do homem era excessivamente peluda, quase um animal, sem nenhuma imperfeição nos pelos, mas poderia se tratar apenas de um homem peludo. O cabelo se misturava com a barba e mal dava para ver o seu rosto, que, sob a luz das luminárias amareladas, parecia ser um humanoide. Mas o que mais perturbou foram os olhos de um amarelo absurdamente brilhante, como o de uma onça, que parecia absorver a luz. Aquela sensação foi imediata. Não havia emoção naquele olhar, nenhum tipo de expressão humana. Não era frieza nem arrogância, era algo diferente. Como se aquele ser estivesse ali apenas por uma função específica e nada além disso. Francisco teve a impressão de estar diante de algo que não se encaixava no conceito de pessoa. Era como observar uma imagem tridimensional que imitava um ser humano, mas que não possuía alma. A figura continuou andando, desaparecendo na penumbra do corredor. Francisco ficou imóvel por alguns segundos, tentando compreender o que havia acabado de presenciar. Durante o resto do dia, Francisco não conseguiu se concentrar no trabalho. A imagem daquele ser não saía da sua mente. Havia algo profundamente errado com tudo aquilo e ele precisava de respostas. Naquela mesma tarde, decidiu conversar com 2 funcionários antigos do local, um da equipe de manutenção e outro responsável pela segurança interna. Ambos estavam acostumados a lidar com os corredores mais isolados do Vaticano e provavelmente já teriam visto muita coisa ao longo dos anos. Francisco foi direto ao ponto, sem rodeios, descreveu exatamente o que havia presenciado. Quem é aquele homem que passou hoje pelo corredor? Alto, peludo, braços longos e forte. Perguntou ele, tentando manter a voz firme. Os 2 trabalhadores trocaram olhares breves, como se já soubessem do que se tratava. O segurança foi o primeiro a responder num tom baixo. Ah, aquele? Ele aparece de vez em quando, sempre que algum documento importante é descoberto. Francisco franziu a testa. Como assim aparece de vez em quando? Ele é da igreja.
O funcionário da manutenção respondeu com um encolher de ombros. Não sabemos. Ele não usa identificação. A resposta seguinte foi ainda mais intrigante. Mas já foi visto entrando em reuniões privadas com o Papa. Nunca fala muito, só ouve e decide. Parece que ele é quem faz a queima de arquivos para a igreja. Os cardeais passam um nome e ele executa a vítima sem questionar. Seja mulher ou criança, ele executa qualquer um que atrapalhe os planos da igreja. Francisco sentiu um aperto no peito. As palavras ecoaram em sua mente de forma inquietante. O jovem historiador sentiu um leve tremor nas mãos. Estava lidando com algo muito além do que poderia imaginar, quando aceitou aquele estágio. Mas o que ele é de fato? Perguntou Francisco. Na lua cheia você vai descobrir, disse um dos seguranças. A expressão dos dois homens era de total naturalidade, como se aquele ser fosse apenas mais um entre os muitos elementos incompreensíveis dos bastidores do Vaticano. Mas Francisco sabia que havia algo errado e, naquele instante, algo dentro dele mudou. A sensação de estar sendo vigiado se intensificou. Era como se, ao mencionar aquela figura, tivesse cruzado uma linha invisível, uma linha da qual não haveria mais retorno. Francisco não dormiu naquela noite. Mesmo deitado em seu pequeno quarto alugado, com as janelas fechadas e os ruídos abafados da cidade, ao fundo, sentia-se exposto à figura daquele homem. Ou seja lá o que fosse, continuava vívida em sua mente. Ele tentou racionalizar a si mesmo, que talvez fosse apenas uma ilusão causada pela iluminação difusa ou pelo cansaço acumulado. Mas havia algo mais profundo naquela lembrança, algo que não se desfazia com lógica, como se seus olhos tivessem visto algo que sua mente ainda se recusava a aceitar. No dia seguinte, retornou ao arquivo mais cedo que o habitual. Precisava ter certeza de que não estava enlouquecendo. Verificou o acesso ao corredor. Releu registros de entrada, cruzou nomes, horários e datas. Nada. Nenhum registro daquela figura. Nenhuma anotação sobre visitas externas. Nenhum nome incomum no sistema. Tudo indicava que aquela pessoa ou entidade jamais esteve ali. A ausência de provas, no entanto, só aumentava o seu desconforto. Era como se estivesse lidando com algo propositalmente fora da realidade documentada. Foi nesse momento que Francisco passou a observar com mais atenção as movimentações ao seu redor e percebeu que a presença daquele homem se repetia em intervalos regulares. Surgia discretamente após a chegada de novos documentos vindos de escândalos, denúncias feitas contra o Papa e cardeais envolvendo jovens ou de arquivos resgatados em missões arqueológicas secretas. Nunca falava, só parecia ser comandado por alguém. Atravessava os corredores com o seu andar pesado e desaparecia novamente, sempre com o mesmo olhar opaco e distante. E cada vez que ele surgia, algo era trancado, algo era selado, reuniões eram organizadas. Com o tempo, Francisco começou a mapear os momentos em que o Vaticano parecia mudar o tom de certos discursos oficiais. Descobriu que datas específicas coincidiam com a aparição daquele ser. Em uma ocasião, um manuscrito apócrifo foi transferido para um setor isolado e ninguém nunca mais ouviu falar dele. Em outra, um caso de escândalos de padres envolvido com menores foi abafado. Francisco fez uma pesquisa e percebeu que os investigadores da polícia desapareceram misteriosamente, assim como as testemunhas do caso,
e o caso foi arquivado. E todas essas alterações vinham sempre após a passagem daquele homem pelos corredores. Certa noite, Francisco ouviu um sussurro vindo da sala de restauração. 2 monges conversavam em voz baixa, sem perceber sua aproximação. Um deles mencionava a figura misteriosa como aquele que vem quando a lua cheia aparece. Essa frase ficou marcada em sua mente. Tentou compreender o que significava. Estaria o Vaticano escondendo algo, não apenas terrestre, mas um demônio? Ou um lobisomem? Isso o levou a uma pesquisa obsessiva sobre o Observatório do Vaticano, estrutura científica mantida pela Igreja há mais de um século, com bases em Roma e também no Arizona, nos Estados Unidos da América. Oficialmente, a função do observatório é estudar os efeitos da Lua sobre animais e humanos. Mas quanto mais investigava, mais estranhas pareciam as conexões. Por que manteriam uma base de observação tão cara, tão isolada e com uma equipe científica altamente treinada? Se o interesse da igreja sempre foi mais espiritual do que científico, que tipo de fenômeno justificaria tal investimento? E mais ainda, por que esse observatório estava ligado a uma ordem religiosa específica, composta por membros que, além de cientistas, faziam votos de silêncio sobre suas descobertas? A partir desse ponto, Francisco passou a ter dificuldades para dormir. Começou a sonhar com uma fera o perseguindo na floresta. Um ser meio homem, meio cão. Uma fera horrenda que ele só pode descrever como um lobisomem. Sonhava com esse lobisomem ceifando a vida de investigadores da polícia e testemunhas de crimes cometidos por padres. Via a figura do homem de olhos amarelados observando a lua e em seguida se transformando em uma criatura completamente cheia de pelos amarronzados, focinho longo, com presas afiadas. O ser uivava bem alto e depois desaparecia na mata. E ao acordar, sentia a mesma coisa, a impressão de que havia algo em sua casa, algo que estava o observando pelo lado de fora. Certa noite, enquanto escovava os dentes, Francisco olhou para o espelho do banheiro e sentiu um leve atraso no reflexo por um instante. Teve certeza de que sua imagem piscara um segundo depois do seu próprio gesto. Foi um momento mínimo, quase imperceptível, mas o suficiente para fazer sua pele se arrepiar inteira. Deixou a escova cair, girou rapidamente e acenou todas as luzes. Nada, estava sozinho, mas a sensação persistia como se uma presença invisível o acompanhasse. E o pior, como se essa presença estivesse dentro dele e não fora. Com medo de ser desacreditado, ou pior, de atrair represálias, decidiu escrever tudo o que viveu em um caderno antigo, encapado em couro. Registrou todos os detalhes, desde o seu primeiro dia no Vaticano até a última vez que viu aquele ser cruzar um corredor, para evitar que arquivos fossem descobertos. Escondeu entre documentos que ele mesmo havia classificado como revisão linguística. Era um título genérico, mas suficiente para manter a curiosidade de outros longe. Ali, Francisco escreveu uma anotação: nem tudo que parece humano é, e nem tudo que é invisível aos olhos deixa de existir. Depois disso, Francisco pediu seu desligamento. Alegou questões de saúde e retornou para a casa dos pais no interior da Itália. Nunca mais falou abertamente sobre o que viu. Recusou entrevistas, convites acadêmicos, até mesmo ofertas de editoras interessadas. Porém, quando ele aceitou esse trabalho, seu superior deixou claro que, uma vez trabalhando para a ordem, era para sempre.
até porque seu salário era equivalente a 2.000 euros por semana. Certa noite, Francisco teve o mesmo pesadelo, que aquela criatura o perseguia pela floresta. Mas quando chegou perto de alcançá-lo, sua mãe entrou na frente para proteger Francisco e foi totalmente dilacerada. Ele, ainda ofegante, ligou para sua mãe naquela mesma noite, mas só dava a caixa postal. Ele pegou o carro e dirigiu até a casa da sua mãe. Mas, assim que chegou, viu o cachorro Thor de sua mãe morto no quintal. Francisco pegou a arma que carregava no porta-luvas do carro e, quando entrou silenciosamente em casa, ele viu sua mãe escondida embaixo da cama e fez um gesto com a mão para ele não fazer barulho. Rapidamente a criatura o surpreendeu por trás e ele não teve dúvidas que era um lobisomem. Francisco conseguiu pular a janela do segundo andar da casa e cair no jardim. Mesmo com o pé machucado, ele correu mata dentro. Enquanto a criatura o perseguia, ele parou em uma clareira e via aquele vulto passar muito rápido. E por mais que ele atirasse, era impossível acertar a fera. Francisco só tinha mais 2 balas, quando foi surpreendido pela criatura, que com uma voz diabólica falou: "É isso que fazemos com enxeridos como você." Francisco recebeu um golpe que o arremessou a mais de 3 metros, fazendo sua arma cair longe. A criatura pisou em suas costas, segurou sua cabeça e foi puxando para arrancar. Francisco disse que sentiu a pior dor do mundo. Ele tinha certeza que com a força daquele ser, sua cabeça seria separada do seu corpo. Mas, para a surpresa de ambos, a mãe de Francisco apareceu em seguida. Ela havia pegado a arma que o filho deixou cair. Ela deu um disparo nas costas da criatura que soltou Francisco e veio andando na direção da mulher. Então, com o último disparo, ela acertou o olho da criatura, que saiu cambaleando para trás e sumiu mata adentro. Dona Maria pegou seu filho e ambos se trancaram em casa. Francisco disse para não chamar a polícia, pois eles também estavam envolvidos. Quando o susto passou, eles se mudaram para longe dali, sem deixar pistas. Em seus relatos, dizem que Francisco abandonou completamente a carreira e hoje vive de forma reclusa, longe de qualquer cidade grande, sem acesso à internet. Mas entre os poucos que ainda têm contato com ele, todos dizem a mesma coisa: ele nunca mais foi o mesmo. A história chegou até mim por meio de um professor aposentado da própria Universidade La Sapienza, que ainda trocava correspondências anônimas com Francisco. Ele me mostrou trechos copiados à mão do caderno original, e embora não tenha permitido fotografias, descreveu com precisão os horrores cometidos ali. Segundo ele, a preocupação de Francisco não era com sua segurança, e sim com a da sua mãe. E também com aquilo que poderia ser revelado caso as pessoas certas lessem o que ele escreveu. Porque, nas palavras dele, há coisas que não pertencem ao conhecimento humano. O mais assustador, no entanto, foi a última coisa que esse professor me disse antes de se despedir. Francisco escreveu que, desde então, ao olhar para os espelhos, evita encarar seus próprios olhos. Ele teme ver algo refletido ali, que não deveria estar presente. E mais ainda, teme ver aquele lobisomem, pois apesar de ser baleado nas costas e no olho, ele tem certeza de que a criatura está viva. Essa frase me assombra até hoje, porque se for verdade, então aquilo que Francisco viu não ficou nos bastidores do Vaticano. O Vaticano nunca comentou oficialmente sobre nada disso. Nunca reconheceu a existência de qualquer criatura física ou humanoides. E como sempre, qualquer tentativa de investigação mais profunda, o investigador sempre desaparece misteriosamente.
Mas se há algo que aprendi com esse relato, é que o maior segredo do Vaticano talvez não esteja em um documento. Talvez esteja executando ordens e silenciando todos aqueles que sabem demais. Inclusive, quem conta esse relato verídico. Mas e você? Acredita em lobisomens? Acredita que o Vaticano sabe da existência dessas criaturas e usam em seu benefício? A pergunta é, por que nenhum padre nunca foi condenado por praticar crimes? Eles são supostamente punidos pela igreja, com o afastamento de suas atividades, mas nunca são presos e pouco tempo depois voltam à ativa. Por que o Vaticano acredita em demônios, mas ignora seres reais como os lobisomens e outras criaturas? Sendo que, na Idade Média, a igreja reconhecia casos de vampiros e bruxas, e também lobisomens como seres reais. Agora eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixe o seu like, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Tenham todos uma boa noite. Na época desse fato, em 2014, eu tinha apenas 13 anos. E diferente de outros garotos que gostavam de jogar bola, ir a festas ou passar o dia atrás de garotas, o meu hobby era outro. Eu amava viajar com o meu pai, pois ele trabalhava para uma grande empresa transportando carga por todos os cantos do Brasil. O meu avô era caminhoneiro aposentado e ele me contava histórias de visagens nas estradas, como de mulas sem cabeça correndo e acompanhando o caminhão, de lobisomem que subia no caminhão para roubar a carga quando o alimento era transportado, e até mesmo mulheres lindas à porta de cemitérios pedindo carona. Ele não parava o caminhão, pois poderia até mesmo ser assalto, mas do nada ele sentia um frio de gelar a espinha, e quando olhava para o retrovisor, ele via aquela mulher no banco de trás. Mas de repente ela logo sumia, assim como apareceu. E o ponto que ela desaparecia era sempre onde havia uma cruz na estrada. Já o meu pai, ele nunca viu nada disso. E segundo ele, os monstros eram as próprias pessoas, e não seres de outro mundo que sequer existem. Eu gostava das histórias, mas não levava a sério, pois amava estar viajando com meu pai. A estrada é um lugar estranho durante o dia, parece inofensiva, quilômetros de asfalto cortando paisagens conhecidas, o rádio ligado e a vida seguindo em frente. Mas quando a noite cai, tudo muda. O silêncio se torna denso, as sombras parecem mais longas e a sensação de que você não está sozinho se instala. Quem passa muito tempo nas estradas sabe que algumas histórias nunca deveriam ser contadas e alguns encontros nunca deveriam acontecer. E por isso tomem cuidado. Nem tudo que aparece no retrovisor é só um reflexo. Boa noite, Fael. Eu gostaria de compartilhar o meu relato com você. Eu cresci ouvindo as histórias de caminhoneiros contadas pelo meu pai, o Walter, que passa a maior parte da vida na estrada há mais de 20 anos. Quando eu era criança, acordava de madrugada e espiava pela fresta da cortina, vendo-o sair de casa segurando a xícara de café amargo, e demorou muitos anos até que eu, Gustavo, tivesse a chance de acompanhar o meu pai em uma de suas viagens. Mal imaginava que nessa primeira vez algo aconteceria e transformaria completamente a forma como eu via as rodovias brasileiras. A oportunidade apareceu no fim do ano, assim que as aulas terminaram. O meu pai me convidou para ir de São Paulo até Petrolina, em Pernambuco. A ideia era levar uma carga de ovos e depois voltar com frutas típicas da região. Eu estava animado, sonhando em finalmente vivenciar o dia a dia na boleia
e ver as paisagens passarem e parar na lanchonete de beira de estrada para comer pão de queijo. Nos primeiros dias, tudo corria numa boa. A BR-116 estava movimentada e fazíamos paradas tranquilas, e eu aproveitava a cada instante do lado do meu pai. Observava ele conversando no rádio com outros motoristas sobre o preço dos combustíveis e os famosos pontos críticos, trechos onde os roubos e acidentes são frequentes. Ele sempre demonstrava confiança, as mãos firmes no volante e o olhar atento ao retrovisor. Na terceira noite, já perto de Minas Gerais, pegamos um trecho muito deserto. O movimento diminuiu bastante e o cansaço me venceu. O meu pai insistiu para que eu tirasse uma soneca no banco do lado. Eu acabei dormindo, mas acordei de repente, sem entender o porquê. Eu fiquei quieto, tentando me concentrar, até perceber um ar estranho, um pouco pesado. Me pareceu que o caminhão estava rodando mais devagar, mesmo com o motor ainda forte. Olhei para o meu pai. Ele continuava concentrado na estrada vazia, mas percebi as suas mãos apertando o volante com mais força do que o normal, como se estivesse nervoso. Foi então que notei que algo no espelho lateral, uma forma rápida e indefinida, como se alguém estivesse pendurado na carroceria por um segundo. Achei que fosse só um reflexo. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. E mesmo meio atordoado pelo sono, um calafrio tomou conta de mim. Pai, você reparou nisso? Eu perguntei. Meio inseguro, ele continuou encarando a pista, soltou um suspiro e respondeu. Eu vi sim, mas fica calmo, filho. Pode ser reflexo ou alguma sombra. Logo decidimos parar em um posto. Eu notei que a sua voz tremeu levemente, o que não era comum. E quase uma hora se passou até vemos a placa de um posto de combustível. O lugar era simples, 2 bombas, uma conveniência modesta e um grande pátio de terra batida, com alguns caminhões estacionados. Um cachorro magro de pelo escuro e muito grande, ele rondava perto da área de lavagem. E assim que paramos, um rapaz chamado Rony, ele não parecia ter nem 18 anos, e ele veio falar com a gente. Ele cumprimentou o meu pai, mas ficou olhando fixo, como se percebesse algo de errado de cara. E antes de descermos, o cachorro começou a latir do nada, no jeito desesperado. No início, eu achei que fosse só mania de cachorro de posto, mas Rony empalideceu e disse: "É melhor vocês não ficarem muito tempo por aqui." Ele dizia isso, lançando um olhar preocupado para a carroceria. O meu pai perguntou: "O que houve, meu amigo?" Perguntou, tentando manter a calma. O rapaz engoliu em seco e disse: Só sigam em frente, senhor. Se vocês pararem, pode ficar pior." Ele parecia genuinamente assustado. O cachorro nessa hora já corria para o outro lado, com o rabo abaixado. Eu senti um arrepio e agarrei o encosto do banco. Eu notei que o meu pai encarou o painel de combustível antes de tomar a decisão. Ele fechou a cara, conferiu se tinha diesel o suficiente para chegar até a próxima cidade e ligou o motor novamente. "A gente ainda tem combustível para rodar mais um bom trecho, filho. Não vou arriscar ficar por aqui." E depois de ouvir isso, um calafrio me subiu a espinha. O resto da noite passou em silêncio. Eu tentava cochilar, mas cada barulho do caminhão me fazia pular. Eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava ali acompanhando a gente.
E em certo momento, eu espiei novamente pelo retrovisor, mas tudo que vi foi a escuridão total. Talvez fosse ainda pior não ver nada. Eu percebi o meu pai respirando pesado e limpando o suor da testa de vez em quando, algo que me deixou ainda mais apreensivo. Chegamos a um galpão nos arredores de Petrolina, e nas primeiras horas da manhã o sol começava a surgir, iluminando o pátio de descarregamento. E assim que descemos, o meu pai foi direto para a traseira do caminhão. Eu fui atrás com o coração apertado, torcendo para tudo ter sido só coisa da minha cabeça. Mas demos de cara com marcas escuras na lateral, como se fosse fuligem ou cinzas. Parecia impressão de mãos, de dedos, espalhadas por uma camada fina de pó e um tufo de pelos negros. Aquilo me deu um nó na garganta. Ficamos parados ali sem falar nada, até o pessoal do depósito aparecer para receber a carga. Um dos funcionários, ao ver o meu pai agachado, perto das marcas no caminhão, ele perguntou: "Aconteceu algum problema na estrada?" Ele apontou para a fuligem e disse: "Eu já vi coisas parecidas em outros caminhões. Dizem que é lobisomem." "Com certeza, ele sentiu o cheiro da granja que você transportava, mas como não viu nenhuma oportunidade de invadir o caminhão, ele resolveu não atacar. Mas cuidado, pois você vai voltar com alimentos no caminhão, e essa coisa pode voltar, ainda mais que hoje é noite de lua cheia." O meu pai olhou para o rapaz e disse numa voz abafada: "Olha aqui, cara, podemos só descarregar o caminhão?" O rapaz deu de ombros e disse: "Eu vou chamar o pessoal para ajudar." E mais tarde, enquanto descarregavam, eu me afastei um pouco e fiquei encarando o caminhão de longe, tentando entender o que tinha acontecido. Alguns motoristas mais velhos, que já rondaram o país inteiro, se aproximaram e me contaram histórias sobre lobisomens nas estradas, mas tudo em sussurros, como se não quisessem chamar a atenção. Aquilo só tornava tudo mais real e assustador, e depois daquela noite, eu nunca mais consegui deitar no banco do passageiro de um caminhão sem lembrar do vulto no espelho ou da impressão de que alguma coisa ia junto com a gente. E apesar de tudo, o meu pai continuou firme no ofício. E eu, bom, até hoje, quando ouço o ronco do motor a diesel na escuridão, eu sinto aquele arrepio voltando, como se a estrada ainda me devesse uma explicação. Bem, carregamos a granja no caminhão e voltamos para São Paulo. Foram horas infinitas de viagem até que anoiteceu. Até então, tudo parecia tranquilo. A estrada estava deserta e só se via escuridão por todos os lados. E foi aí que o meu pai falou que precisava parar o caminhão, pois precisava fazer o número 1. Eu decidi esperar ele ali mesmo na cabine, mas antes que ele saísse, eu falei: "Pai, pega a arma que está no porta-luvas." Ele disse que não seria preciso, mas eu insisti, e então ele pegou o revólver, colocou na cintura e desceu do caminhão. 5 minutos haviam se passado e nada do meu pai aparecer. Eu fiquei preocupado e muito apavorado, pensei no pior, e então, em uma atitude desesperada, eu buzinei para chamar a sua atenção. E nesse exato momento que eu buzinei, eu ouvi tiros. Foram 3 disparos e um uivo que ecoou pela floresta. Eu fiquei com muito medo e tranquei a porta. E em seguida meu pai aparece com uma cara de horror. Eu abri a porta e ele acelerou o caminhão e não disse uma palavra.
O meu pai estava ferido. Havia um corte profundo em seu braço, como se um animal o tivesse atacado com longas garras. E quando o dia amanheceu, eu perguntei ao meu pai o que houve. Ele disse que assim que desceu do caminhão, ele viu uma silhueta de um bicho em cima da carga. Mas quando aquilo viu ele, a coisa pulou para a floresta. E como ele estava armado, ele resolveu seguir aquilo. Então, em um certo ponto da mata, onde só havia escuridão devido às árvores que bloqueavam a luz da lua, ele decidiu voltar. Mas foi aí que ele me ouviu chamar para dentro da mata. Ele achou muito estranho. Então me chamou de volta, mas a voz só se aprofundava mata adentro, e ele foi seguindo a minha voz cada vez mais rápido, até que ele parou de escutar a minha voz e só ouvia o mato se mexer ao seu redor, mas não via nada. Então algo saiu do mato em uma velocidade impressionante e desferiu-lhe um golpe no braço, e só depois ele percebeu que era um corte profundo feito por garras afiadas como navalha. Ele não podia correr e nem gritar, pois sabia que a coisa estava à espreita para atacar novamente. Então ele ficou apontando a arma sem sucesso para o que quer que fosse aquilo. Ele não conseguia ver nada, até que de repente ele ouviu a buzina do caminhão e aquela coisa urrou devido ao som da buzina. Então meu pai atirou 3 vezes na direção do barulho e teve certeza que acertou aquela criatura. E pelo barulho da buzina, ele soube onde estava a estrada e seguiu na direção certa até chegar no caminhão. E graças a mim, por ter buzinado, ele saiu vivo daquela armadilha. Bem, eu adoraria dizer que essa foi uma história com um final feliz, onde poderia ser contada na roda de fogueira, onde sempre íamos para a roça. Mas não foi bem assim. O meu pai não quis tratar o ferimento, e aquilo parece que o transformou. Ele passou a ter comportamentos estranhos, como comer carne crua, se irritava com facilidade. Ele largou o emprego e foi morar em nosso sítio no interior. Eu sinto dizer que quando a minha mãe e eu fomos para o sítio, pois havia semanas que não tínhamos notícias do meu pai, assim que chegamos, encontramos uma verdadeira cena de terror. Os animais estavam todos mortos, as galinhas, porcos, cabras e até mesmo os cães do meu pai, todos estavam destroçados. O caseiro veio ao nosso encontro e ficamos incrédulos com as suas palavras. Ele disse que o meu pai havia feito todo aquele estrago, que ele havia ficado muito furioso e se transformado em uma criatura humanoide, um lobisomem. Primeiramente, ele correu para a floresta e quando retornou já estava transformado naquela coisa e começou a atacar os animais. Primeiro, ele abateu os cães e depois devorou as criações. A minha mãe pareceu não acreditar muito na história. Então ela disse que ficaria ali aquela noite para encontrar o meu pai. Foi aí que percebemos que o caseiro estava ferido. Ele disse que confrontou o lobisomem com um facão, mas o bicho lhe desferiu vários golpes, como mordidas e arranhões. O sol já estava se pondo, e o caseiro disse com uma voz assustadora e um sorriso macabro: "É melhor vocês caírem fora daqui, ou nunca mais voltarão para casa." Puxei minha mãe pelo braço e fomos embora daquele lugar o mais rápido possível. Esse fato ocorreu em 2014 e já fazem quase 11 anos desde então. E nunca mais vimos o caseiro e muito menos o meu pai.
Acredito que ele se transformou em um lobisomem devido ao arranhão da fera, mas pelos meus conhecimentos, isso não é possível. E se alguém que estiver assistindo esse relato souber se a mordida ou arranhão de um lupino pode transformar a pessoa em lobisomem, igual no filme Bad Moon, por favor, me diga aqui nos comentários. Boa noite. Olá, Fael. O meu nome é Lara. Com os meus 20 anos, eu aluguei uma casa pequena perto da minha faculdade, aqui no interior de São Paulo. Então eu trabalhava de manhã e estudava à noite. E quando eu tinha 22 anos, eu comecei a sair com um cara que conhecia em um aplicativo de namoro, o chamado Tinder. Se ele não mentiu sobre isso, o nome dele é Kevin. Saímos por cerca de 4 semanas, ao longo de pouco mais de um mês. No começo, as coisas pareciam normais. No primeiro encontro foi em uma cafeteria, e o nosso segundo encontro foi em um bar bem próximo do centro da cidade. Nós dois ficamos levemente alterados, e foi um momento agradável. O nosso terceiro encontro foi em um jantar, e foi aí que comecei a questionar as coisas. Questionar se eu realmente combinava com a personalidade dele, ou se havia algo ligeiramente estranho sobre ele. O encontro ainda terminou com um beijo, o primeiro e único que trocamos. Então me convenci de que, como deixei ele me beijar, as coisas tinham corrido bem. E em alguns dias depois, saímos para beber novamente. No entanto, desta vez eu fui com uma mentalidade menos animada e comecei a prestar mais atenção em pequenos detalhes do comportamento dele, que percebi que ele era bem estranho. É difícil explicar exatamente o que eu quero dizer, mas algumas das maneiras dele se expressar davam uma vibe antissocial e um pouco assustadora. Ele também começou a beber muito mais nesse encontro e ficou extremamente pegajoso no bar, tentando me beijar várias vezes. Eu não sou fã de demonstrações públicas de afeto, especialmente em um bar com pessoas ao lado. Recusei educadamente as investidas dele e poucos minutos depois mencionei que estava cansada, insinuando fortemente que deveríamos ir embora. Ele pediu a conta, pagou e então pegamos os nossos casacos e saímos. No dia seguinte, ele me ligou, pediu desculpas pela noite passada e ficou tudo bem. Então, como eu não trabalhava naquele dia, o convidei para irmos ao shopping naquela tarde. Ele recusou e disse que era melhor sairmos à noite. Daí me toquei que em todo esse tempo nunca saímos durante o dia. Era só após as 18 horas. Um pouco estranho. Porém, eu não estava afim de sair para shopping à noite. Então ele me convidou para sua casa. Eu topei e disse que chegaria às 19 horas. Dirigi até a sua casa, que ficava em um local afastado da cidade, então achei que ele deveria morar em alguma casinha em um bairro pouco desenvolvido, e realmente eu estava certa. O bairro quase não haviam casas, mas a casa que ele morava era completamente uma mansão. Era um casarão de 2 andares, com uma varanda enorme, piscina, 2 carros esportivos na garagem, uma sala de visita enorme e na sala de jantar havia uma enorme mesa de carvalho. Achei estranho quando perguntei quantas pessoas moravam na casa e ele disse que era somente ele e os empregados, que moravam na casa aos fundos. Me interessei por ele e ali já foi de 0 a 1000. Eu também morava sozinha, mas mal dava conta de pagar as minhas dívidas. E se eu me casasse com um cara daquele, eu estava realizada. Naturalmente, ele era muito lindo, mas o seu problema era ser pegajoso, usar roupas sociais ou esportivas e falar muito bem. E de 10 palavras que ele falava, eu mal entendia 2. A mansão era meio mórbida,
Então perguntei por que ele morava tão afastado da cidade. E ele disse que não curtia muito o barulho, então ele prefere assim, longe dos vizinhos. Bebemos bastante e novamente ele tentou me beijar. E como eu já assisti muita novela mexicana do SBT, eu sabia que as mulheres fáceis são sempre descartadas. Então, não deixei que ele me beijasse não. Disse que eu tinha que trabalhar no dia seguinte e fui embora. Mas o convidei para ir na minha casa no dia seguinte. E novamente, ele marcou para ir após as 18 horas. Bem, para mim era tranquilo, pois era esse o horário que eu chegava do trabalho. E no dia seguinte, às 19 horas, lá estava ele. A campainha tocou e era ele. Eu abri a porta e o infeliz não entrou. Ele ficou parado na porta como uma estátua. E eu perguntei: qual o seu problema? Por que não entra? E ele respondeu: você não me convidou para entrar. Vamos, Kevin, pode entrar, sinta-se em casa. E só assim ele entrou. Eu só havia tomado um copo de vinho, porque o infeliz só tomava vinho ou outras bebidas como bourbon. Eu não tenho dinheiro para isso. Achei que fosse mania de gente rica mesmo, mas ele passou dos limites na bebida e daí tentou me beijar. Eu não deixei. Então falei que estava na hora dele ir, mas não podia o deixar dirigir naquele estado. Então o levei até a sua casa, que fica mais ou menos 1h30 da minha casa. Chegamos em sua mansão, e agora vem a parte mais bizarra da história. Nós, mulheres, gostamos de se ver toda hora em espelhos, mas todos os espelhos da casa dele eram cobertos por um lençol branco. Eu deixei isso para lá, peguei o meu celular e tirei uma foto nossa juntos. Ele estava tão bêbado que nem percebeu, então ele deitou no sofá e dormiu. Eu andei um pouco pela casa e percebi muita coisa estranha. E na geladeira não havia comida, era só bebida e um suco avermelhado que eu achei que fosse de morango. E quando fui tomar um copo, quando provei, eu quase vomitei. Aquilo era sangue puro. Eu saí dali assustada. Decidi que não o veria mais. Fui para o meu carro, que estava estacionado do outro lado da rua, e comecei a dirigir devagar para casa, já que tinha bebido. Também estava extremamente alerta ao meu redor, procurando policiais. E talvez por isso, eu percebi que havia um carro atrás de mim. E depois de pelo menos 3 curvas, em um determinado semáforo, eu percebi que se parecia com o carro do Kevin. Mandei uma mensagem para ele: você está me seguindo? Ele respondeu rapidamente: sim, só quero ter certeza de que você chegue bem em casa. Eu liguei para ele, mas ele não atendeu. E isso foi muito estranho e francamente assustador. Encostei o carro e mandei uma mensagem para ele parar de me seguir, que eu estava bem. Ele parou no meio da rua por um segundo, presumo que para ler a minha mensagem, e então dirigiu passando por mim. Ele não respondeu a mensagem. E quando cheguei em casa e já estava na minha cama, a mensagem que ele me mandou foi a seguinte: querida Lara, espero não ter te assustado essa noite. E desculpa por ter ficado tão bêbado. Da próxima vez, deveríamos fazer algo mais tranquilo. Tipo, um jantar na minha casa ou algo assim. Eu não respondi. Então, na manhã seguinte, ele mandou outra mensagem. Achei melhor responder antes que piorasse, e eu disse: ei, eu adorei te conhecer, mas acho que nossas personalidades não combinam muito. Além disso, eu quero focar mais em mim. Espero que entenda. E foi aí que começaram as mensagens de raiva. A pior delas foi: não, eu não entendo. Você me enrolou por 4 encontros para me dizer isso? E na noite seguinte, eu percebi que alguém havia entrado na minha casa.
E era o Kevin, às 2 da manhã. Eu falei que se ele não fosse embora, eu chamaria a polícia. E na minha casa tem um espelho enorme na sala. E qual não foi a minha surpresa quando não vi o reflexo do Kevin no espelho. Era como se ele fosse invisível. Então eu gritei: "Tá repreendido em nome de Jesus. Saia da minha casa, demônio." Ele fez um rosnado com a boca, demonstrando enormes presas. Peguei o crucifixo que ficava na parede da cozinha, apontei para ele, fui orando e repreendendo todo aquele mal. Ele foi saindo de costas, rosnando e tentando me acertar com unhas enormes que pareciam garras. Notei que a sua pele empalideceu e as suas orelhas ficaram pontudas. E assim que ele saiu, eu tranquei a porta. E quando fui olhar pela janela, ele já não estava em lugar algum. Mas um lobo enorme, que nem existe aqui no Brasil, estava correndo para longe. Era tipo um husky siberiano, só que bem maior e mais assustador. E quando a polícia chegou, eu falei que ele se chamava Kevin e mostrei a foto nossa aos policiais e adivinhem, na foto só aparecia eu abraçada com um vento. Os policiais acharam que eu estava bêbada e foram embora nervosos. Mas antes, um dos policiais me chamou no canto e disse o seguinte: "Moça, você não é a primeira que relata essas coisas. Existem mulheres desaparecendo por aqui e toda suspeita aponta para esse cara, mas ele é como um fantasma. Eu vou ser mais específico, um vampiro. Eu vou deixar esse telefone aqui com você. É de um amigo de uma organização que se chama Discob. Eu tenho certeza que ele pode te ajudar." Agradeci e eles foram embora. Eu não liguei pro amigo do policial, mas guardei o número anotado. E tudo ficou em paz por 2 meses, até que em uma noite eu vi aquele mesmo lobo rodeando a minha casa. Eu procurei o número que o policial me passou, mas havia desaparecido. Na manhã seguinte, eu fui até a delegacia para falar com aquele policial, mas uma das atendentes me informaram que o mesmo havia falecido há cerca de 1 mês. Daí, eu mudei de casa e voltei para a casa da minha mãe. Aqui é um condomínio com porteiro, então me sinto muito mais segura. Será que aquele cara era realmente um vampiro do Tinder? Boa noite. Olá, Fael. Eu me chamo Joaquim Jonathan. Eu tenho 53 anos. E há muito tempo, quando eu era criança por volta dos 8 ou 9 anos, a minha família e eu íamos regularmente à igreja na cidade onde nasci em cartas altas. Eu lembro-me que em várias ocasiões, ao término da missa, eu sempre me adiantava no caminho de volta para casa, pois a cidade era pequena e eu conhecia bem o trajeto. Vale dizer também que havia um caminho estreito perto da minha casa, cercado apenas por mato. E sempre que eu passava por esse caminho, eu sentia um frio na barriga. E talvez isso se devesse ao fato de que se contavam uma lenda do cão do inferno, um grande cão negro que aparece para pessoas no mato. E muitos acreditam nessa lenda, a tal ponto de que o simples ato de pensar nessas criaturas já chama a sua presença. Uma noite, após sair da igreja, muito tarde, por volta das 11 da noite, eu voltava tranquilamente para casa. Eu tinha me adiantado como de costume, mas ao passar pelo caminho estreito, algo me fez olhar para trás. Ao longe, eu distingui uma figura que parecia com um cachorro, com olhos vermelhos, sobressaindo na escuridão, me encarando fixamente. Eu fiquei tão assustado que comecei a chorar, o que alarmou a minha mãe, que vinha a alguns metros atrás de mim. Ela se assustou ao me ver no chão, chorando, pensando que eu tinha sido mordido por uma cobra.
E embora, na verdade, eu nunca tenha contado a ela o que realmente vi. E para o meu azar, essa não foi a última vez que eu vi aquela criatura. Sempre que eu voltava tarde para casa, eu sentia a necessidade de me adiantar, mas ao mesmo tempo, um impulso mais forte me fazia olhar para trás. E lá estava ele, aquela figura escura cada vez mais próxima, e por algum motivo, por mais estranho que pareça, eu já não sentia mais medo. Até pensei que estava começando a me acostumar com a sua presença, mas como eu disse, isso foi o que pensei. Até que um dia, ele se aproximou demais. Era um animal grande, com a sua aparência magra, semelhante a um cachorro de rua, completamente negro, com olhos brilhantes e vermelhos que não precisavam de luz para brilhar. Fiquei paralisado olhando para aquela coisa, até que senti algo tentando me puxar para a mata. Só então eu gritei com todas as minhas forças. A minha mãe não demorou a chegar, e a minha mãe, assustada vendo a criatura que a fez paralisar de terror, ela começou a gritar o meu tio Dito, que era o seu irmão. E ela gritava: "Dito, o lobisomem quer levar o Joaquim!" O meu tio Dito, armado com o rifle do meu bisavô, ele saiu e disparou várias vezes em direção à criatura, que logo em seguida deu um urro estrondoso, mas o meu tio fez aquela coisa correr. E depois disso, a minha mãe me levou de volta à igreja, mas o padre José não estava. Então, o Frei Damião, assistente do padre José, ele me levou para uma sala aos fundos da igreja, onde realizaram várias limpezas e rituais em mim durante horas. O meu tio achou estranho o sumiço repentino do padre José, então ele foi armado até a sua casa e lá encontrou o padre. Ele estava com um ferimento de bala no ombro. O meu tio fez o padre confessar todas as maldades que estava fazendo com as crianças da vila. Então o padre assumiu e disse que não era intencional. Ele simplesmente ficava possuído por um demônio chamado Asmodeus, que em um certo ritual ele expulsou esse demônio de um garotinho, mas o demônio passou a possuir o padre. Ele se transformava naquela fera e passava a perseguir os garotos da igreja. Então, ele encantava os meninos na forma lupina, e quando eles se aproximavam, a criatura os devoravam. E isso só não aconteceu comigo porque a minha mãe e o meu tio chegaram a tempo. O meu tio, com muita raiva, mirou seu rifle para o padre e ameaçou atirar. Então o padre disse: "Homem, você não vai conseguir me matar com isso." E então o meu tio atirou várias vezes contra o padre e ele ficou ali caído. Então o meu tio foi até a delegacia e confessou o crime. Mas quando a polícia chegou lá, não havia nem sinal do padre e nem provas que condiziam com a história do meu tio. Os policiais acharam que o meu tio estava ficando louco, e desde aquele dia eu nunca mais vi o cão do inferno, e nem é preciso dizer o motivo. Mas como muitos não acreditaram em mim, eu reforçarei que essa história é real. Eu tenho testemunho da minha mãe, das minhas irmãs, os meus tios e os meus avós. Os meus avós têm histórias bem mais interessantes que a minha, e qualquer dia eu vou enviar para o canal. Boa noite.